Bom dia a todos. Meu nome é Wagner, eu sou coordenador de segurança na Anglo América, especialista em segurança de processo. Estou aqui do meu lado direito com o Eduardo, da Uzi Minas, especialista também em segurança de processo. E do meu lado esquerdo, a Raquel, que é da Vale e também especialista em segurança de processo. O objetivo da nossa apresentação hoje é falar sobre segurança de processo na indústria da mineração, como que está ocorrendo. Então, aí no início a gente já coloca duas fotos, né? Essas duas tragédias que aconteceram. Então, a gente teve voltando, falando de segurança de processo, teve uma perda de contenção com liberação de energia, nessas duas fotos aí, onde teve uma contaminação e muitas pessoas acabaram perdendo a vida. E essa é a razão pela qual estamos aqui, para falar de segurança de processo. Tudo começou lá na indústria química, né, em 1984, lá em Bhopal, com esse acidente ali que a gente está mostrando do lado esquerdo. Aí, a partir daí, em 1985, já foi criado o Conselho de CCPS para tratar de segurança de processo, naquela época voltado para a indústria química. Então, a gente vê, ao longo dos anos, acontecendo vários acidentes relacionados à segurança de processo. Lá em Chernobyl, em Chile, desmoronamento, e mais recente, ali na cidade do Paraná, que teve uma explosão devido à formação de poeira explosiva. Então, a gente teve esse evento de segurança de processo. Então, o que a diferença que seria segurança de processo para segurança ocupacional, que a gente conhece muito bem, né? Então, a gente já começa aqui em alguns slides, colocando a diferença entre eles, né? Enquanto que a segurança ocupacional, a gente tem um número de acidentes com a frequência maior, na segurança de processo, a gente já vem aqui, ó, com a frequência bem menor, mas com a severidade muito alta. Então, a gente já começa a ver segurança de processo e segurança ocupacional. Então, para segurança de processo, a gente tem as nossas NRs, né? Hoje são 38 NRs falando de segurança ocupacional. E segurança de processo, a gente começou lá na década de 80, veio se estendendo. E a gente tem também a ANP, né, na parte de petróleo e gás, que é muito cobrado também segurança de processo, por causa dos 17 princípios lá da ANP. E a gente começa agora vislumbrar a nossa aplicação de segurança de processo aqui dentro da indústria da mineração. Então, em 2019, foi criado lá uma carta compromisso através do IBRAM, que trouxe para a gente esse compromisso para a gente falar de segurança de processo dentro da indústria da mineração, porque antes não era muito discutido isso. Então, a gente vê, através da indústria da mineração, a importância de implementar a segurança de processo. Por que implementar a segurança de processo dentro da indústria de mineração, que a gente pensa muito em segurança de processo voltado para a parte de indústria química? Dentro da área de mineração, a gente tem o quê? A gente tem barragens, a gente tem transportadores de correias, a gente tem pilhas de minério que pode desmoronar e a gente tem também minerodutos e filtragem. Então, a gente tem esse tratamento de rejeito. Eu venho da parte de filtragem, eu trabalho direto com filtragem. Então, lá a gente vê a necessidade de implantação de segurança de processo. Por quê? A gente tem vários produtos químicos que uma reação com o outro acaba podendo ter um acidente muito grave. E mineroduto também. Mineroduto, a gente tem na Anglo América um mineroduto que percorre 529 quilômetros e por lá a gente tem um fluido que é pressurizado e em alta velocidade. Então, se tiver um rompimento, como já teve, a gente vai ter prejuízos tanto para a economia, tanto para o meio ambiente, quanto para pessoas. Então, o objetivo dessa apresentação nossa aqui para vocês é fomentar a segurança de processo dentro das nossas empresas de mineração. Então, hoje, o nosso comitê de segurança de processo, ele convida todas as empresas de mineração a fazerem parte desses grupos de trabalho, grupo
que a gente tem dentro dos nossos grupos de lá de trabalho dentro do IBRAM, que estão diretamente ligados e voltados para a segurança de processo. Então, como eu disse aqui, essa carta compromisso foi criada lá, começou em 2019, e tem um comitê específico dentro do IBRAM tratando de segurança de processo. Tratando de segurança de processo especificamente na área de mineração. A gente começou em 2019, também com esse trabalho que vai ser falado aqui, e a gente tem uns passos importantes a serem implementados e estão assim, permeando dentro da nossa indústria de mineração. A gente está sendo composta por várias empresas que hoje estão preocupadas com segurança de processo. Então, a gente já pode ver aqui que tem 3 empresas distintas representadas aqui e todas com foco único em segurança de processo. Então, a gente vai dar continuidade aqui à nossa apresentação. Eu vou estar passando a palavra para o Eduardo, ele vai dando continuidade, e vocês vão ver a real necessidade de implementar segurança de processo dentro da mineração também. Bom dia a todos. O que a gente vai trazer inicialmente é uma discussão sobre o compromisso, é o pilar principal, né? O compromisso que todos nós precisamos ter junto à segurança de processos. E para isso, né, a gente traz aí o modelo do CCPS. O CCPS, sem dúvida, hoje é uma das melhores referências em segurança de processo, apesar de ter nascido na indústria química, né, a gente tem discutido e estamos adaptando muita coisa para a mineração. Eu trago aqui uma literatura que é bem interessante, que tem a ver com como os princípios básicos e essenciais para você criar, fortalecer e sustentar uma cultura de segurança de processos. Então, o ponto inicial, né, para quem quer realmente discutir segurança de processo, é estabelecer uma cultura forte de segurança de processo. E dentro dessa literatura do CCBS, ela traz 10 princípios que são associados a essa estratégia de criação de uma cultura de segurança de processo. Então, eu vou trabalhar um pouquinho cada um desses itens, né, para que a gente consiga entender como que isso sim vai criar um ambiente dentro da empresa e para que a segurança de processo possa se desenvolver de uma forma linear, sustentável, comprometendo todos da organização. O primeiro ponto, né, é estabelecer um imperativo para a segurança de processo. E quando a gente fala em estabelecer o imperativo da segurança de processo, é falar que segurança de processo tem que ser prioridade sobre a produção, por exemplo. E ela tem que estar em todos os níveis hierárquicos, né? Não pode haver a contestação, não pode haver uma balança desequilibrada sobre isso. Então, se durante um processo, por exemplo, o Wagner citou aqui a questão do empilhamento do rejeito a seco, se na hora de empilhar a minha matéria, né, o meu rejeito, ele não está dentro da especificação correta para que eu faça o empilhamento seguro, e isso significa parar a produção por um tempo até que esse rejeito atinja a especificação, significa parar a produção. Significa priorizar aquele parâmetro sobre o parâmetro econômico. Então, demonstrar isso, a empresa entender o quanto isso é importante, porque se eu não faço isso no momento certo, daqui a 20 anos aquela pilha cai. E se aquela pilha cai, foi 20 anos atrás que eu tomei a decisão errada. Então, ter esse compromisso na hora certa é estabelecer o imperativo da segurança de processos. Quando a gente fala numa liderança robusta e comprometida, significa que o líder daquele processo, seja ele de um mineroduto, seja ele de uma filtragem, seja ele de estabelecimento da geotecnia ou da barragem, para quem ainda tem barragem, significa que ele não só empodera aquela pessoa que está lá tomando aquela decisão que pode criar um cenário do futuro, mas ele participa, ele anda na fábrica, ele discute, ele ouve, tem coragem para ouvir os problemas. O terceiro ponto é desenvolver essa confiança mútua, que está muito ligado com os dois primeiros, né? A confiança mútua dentro da equipe, ela só se estabelece quando você tem uma liderança robusta e comprometida e quando você estabelece o imperativo. Porque aí haverá, né, aquela comunicação, que é o próximo passo,
entre quem está no chão de fábrica, vivendo os problemas, vivendo os parâmetros fora de controle, e podendo comunicar isso claramente, de forma aberta e com muita confiança. É a velha história, né? Não mate o mensageiro. Porque na fábrica, a maioria das notícias são ruins. Notícias boas a gente celebra, mas notícia ruim é o dia inteiro, é todo dia. E a gente tem que administrar essas notícias ruins. Então, se a gente evita a notícia ruim, não cria confiança mútua. Se alguém vem trazer notícia ruim, o mineroduto está com a pressão acima do desejado, precisamos parar para fazer a manutenção. Isso é notícia ruim, vai parar a produção. Tem coragem de falar? Tem coragem de ouvir? Tem coragem de agir? Mata o mensageiro, que aí ninguém mais dá a notícia ruim? Então isso é desenvolver confiança mútua. Assegurar uma comunicação aberta e sincera, está relacionado com os outros três, né? Eu só consigo criar esse ambiente de comunicação aberta e sincera se eu tiver segurança psicológica, se o ambiente tiver confiança mútua, se a liderança realmente estiver comprometida, se segurança for prioridade. Então, esses fundamentos, eles são todos interligados. Manter um senso de vulnerabilidade. A maioria dos acidentes, principalmente os catastróficos, eles ocorrem naqueles cenários que são de baixíssima probabilidade, mas de altíssima severidade. E quando a gente faz análise de risco, estabelece aquele cenário e põe todos os controles, ali está tudo bem. Mas ao longo do tempo, os fatores de degradação vão corroendo aquilo. Se a gente não mantém um senso de vulnerabilidade para ficar acompanhando, para ficar monitorando e para achar que sempre a gente precisa melhorar, uma hora a casa cai. Entender e agir nos perigos e riscos. O primeiro passo para que a gente possa fazer segurança de processo é entender os nossos perigos. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber quais são os meus controles críticos, eu tenho que saber até que ponto o meu controle crítico está degradado, como que ele se degrada, como que eu evito a degradação, como que eu recupero um controle crítico. Então, entender, conhecer, fazer toda uma análise de risco e entendimento é fundamental. O próximo fundamento é empoderar as pessoas, né? Essa palestra era baseada numa palestra recente que eu vi do Alexandre Glitz, né? um grande mentor nosso, e ele fala, né? O seu operador está empoderado? Ele pode parar a fábrica se ele perceber que um controle crítico foi afetado? Pô, está bastante empoderado. Mesmo no sábado de carnaval, meia-noite e meio? Será? Ou ele vai ligar para o chefe para saber que pode parar? Esse é o problema, né? Quando ele está empoderado, ele para e depois explica por que parou. Ele não precisa ligar para o chefe para perguntar se precisa parar. Então, empoderar as pessoas é dar autoridade, né? É a autoridade na hora certa. Quem tem o poder de mando naquela hora é o operador. Ele que vai evitar a catástrofe. Valorizar o conhecimento. O colega Wagner mostrou que a diferença de segurança ocupacional e segurança de processo são diferentes, são expertises diferentes. Nós precisamos compreender isso, entender isso e disseminar esse conhecimento. Então, o conhecimento de segurança de processo, ele é uma expertise. Ele tem detalhes que a segurança ocupacional não tem. Pode até adquirir, não tem problema nenhum. Seria ótimo que a gente tivesse muita gente para discutir o assunto. Mas a gente não pode achar que ser bom em segurança ocupacional, a gente é bom em segurança de processo. São conhecimentos diferentes. E tem que valorizar também a manutenção, que tem um conhecimento técnico extremamente importante para a segurança de processo, a questão do conhecimento da integridade do equipamento. Combater a normalização dos desvios, né? A gente brinca muito assim, virou natureza. A gente já não se importa mais com aquela situação. Ficou tão normal que a gente convive com aquilo. E esse talvez seja um dos pontos mais críticos para a segurança do processo. Por quê? Os riscos de processo, eles são latentes. Às vezes um acidente que ocorre hoje, ele começou há 20 anos atrás. Mas a gente vai acostumando, aquilo vai fazendo parte do cenário, a gente já não se importa mais, a gente já tentou resolver, não conseguiu, levou o problema lá, ninguém ouviu a gente levar o problema, e aquilo faz parte. Então, combater a normalização de desvios é uma característica forte de uma cultura de segurança forte. E para finalizar, né, o 10º fundamento é avaliar e avançar na cultura. Se eu não sei aonde eu estou na minha cultura de segurança de processo, como que eu vou poder avaliar, como que eu vou poder evoluir? Então, existem vários métodos para fazer essa avaliação. O CCPS tem um que chama 2020, é bastante interessante, recomendo conhecerem, né? Está disponível no site.
onde você vai conseguir identificar que nível da cultura de segurança você está e o que você precisa fazer, o gap analysis, né, para você conseguir avançar nessa cultura, conseguir dar os próximos passos. Evidentemente que a cultura de segurança do processo está dentro da cultura da empresa, ela não é uma coisa separada. Então, quando você consegue trabalhar e evoluir essa cultura, você também está evoluindo toda a questão de segurança, toda a questão da cultura da organização. Então, é um ponto importante e fundamental para que a gente consiga. Sem ter uma cultura básica e em evolução em segurança de processo, nenhuma empresa vai conseguir controlar os seus riscos. E o Wagner mostrou, o preço de ter um acidente de processo é muito alto e não recomendo a ninguém a experimentá-lo. Vou passar para a colega agora, Raquel, que vai falar um pouco do nosso trabalho dentro do comitê. Bom dia a todos. Pois é, o fato de nós estarmos aqui hoje não é só uma resposta para o Brumadinho e Mariana, mas é também uma prova da evolução na cultura de segurança e principalmente segurança de processo dentro da mineração, que é um tema bem inovador. Então, a primeira resposta e a primeira prova de compromisso com a cultura de segurança foi o seminário do IBRAM em 2019, que fundou o grupo de segurança operacional. E logo em seguida saiu a carta compromisso do IBRAM com os compromissos, os pactos para uma mineração mais sustentável e mais segura. Os trabalhos foram avançando até que, mais ou menos no mês de 2020, em junho, percebeu-se que um foco maior deveria ser dado para a segurança de processos e uma tratativa específica para o tema separada, a segurança ocupacional. Não menos importante segurança ocupacional, mas sim como pares e com abordagens diferentes. Então, em março, foi lançada uma nova versão da Carta Compromisso para validar essa abordagem, que foi aprovada, né, em setembro. E, em 2021, tivemos uma grande conquista, né, um convênio com o Center for Chemical Process Safety, o famoso CCPS, para um convênio, né, para suporte para normas internacionais, difusão de boas práticas do tema no Brasil. Os trabalhos foram evoluindo e, finalmente, em julho de 2022, nós tivemos a aprovação do conceito do modelo de gerenciamento de segurança de processos específico, formatado para a realidade do negócio de mineração do Brasil. E esse modelo foi apresentado em agosto de 2022, no primeiro Fórum sobre Segurança de Processos na Exposibram. Grande conquista, estamos aqui de volta esse ano. Em abril, nós tivemos uma outra conquista, que foi justamente a primeira edição do curso de qualificação de segurança de processos, CEPRA, ou Process Safety Management, PSM, como queiram, aberto a qualquer pessoa envolvida nas operações, desde operadores, supervisores, pessoal de meio ambiente, gerentes, diretores, qualquer pessoa que quisesse se inteirar do tema. E o último grande marco, temos muitos trabalhos por aqui, o pessoal vai falar sobre isso na próxima palestra, foi a aproximação com o ICMM para uma tratativa, uma abordagem global sobre o tema segurança de processos no mundo, no Brasil, com esse novo foco. Hoje, o nosso comitê está organizado em 3 grupos de trabalho, cada um para atender a cada um dos 3 compromissos específicos para o tema assumidos lá naquela carta compromisso do IBRAM. E aqui eu já deixo um convite aos presentes. Venham participar de qualquer um dos 3 grupos, prestem atenção aqui na abordagem. Nós precisamos de gente de operação, precisamos de gente de manutenção, precisamos de gente de meio ambiente contratadas, qualquer um que esteja envolvido com o negócio. Nós precisamos não só das pessoas de saúde, segurança ocupacional, gestão de riscos, precisamos de quem faz o negócio acontecer, para dizer como deve acontecer com conhecimento de causa, de forma mais segura, sustentável, produtiva e eficiente. Então, os 3 grupos para assumir os 3 compromissos da Carta Compromisso do IBRAM. O primeiro tem o objetivo de produzir um manual de segurança de processos voltado, adaptado, personalizado para a mineração. O segundo é o núcleo de excelência para difusão de boas práticas, compartilhamento de experiências e difusão da cultura de segurança de processos na mineração do Brasil. E o terceiro tem a nobre missão de propor um pool de indicadores para acompanhar a performance entre as empresas membros do IBRAM do tema que queiram evoluir e aprender umas com as outras. Então, reitero o convite para vocês, coloquem o logo da empresa de vocês aqui ano que vem, estamos abertos, procurem informação do IBRAM, serão todos muito bem-vindos.
E uma das coisas que sempre aparece nessas reuniões, né, dos nossos grupos de trabalho, é que gerenciamento de riscos não é só algo mandatório, obrigatório, mas que ele traz vários benefícios, não só diretamente ligados ao gerenciamento de risco, à redução dos riscos em si, como a maior estabilidade operacional, a redução dos custos com perdas, mas também essa redução da instabilidade operacional pode trazer maior qualidade, maior produtividade de processo. Processo que para mais, o que para menos, mais estável, eu tenho uma diminuição dos custos de produção. Ora, diminuindo o custo de produção, eu tenho maior margem para acionista, que é acionista que não gosta disso. Isso acaba dando mais crédito, maior visibilidade positiva da empresa com os próprios acionistas. O gerenciamento de riscos também traz crédito com a sociedade, órgãos reguladores. Isso dá uma maior flexibilidade operacional, além da melhoria da reputação. Por quê? Ao ter crédito com investidores, eu consigo alavancar os meus investimentos na captação de recursos. E mais, fica mais fácil eu conseguir licenças com os órgãos reguladores. Licença, hoje, no nosso setor, é um tema crucial. Ser transparente e eficiente é gerenciar riscos. E esse tema é tão importante que ele é citado direto ou indiretamente em 2 dos princípios da mineração do ICMM. No 5 ele é citado de forma mais sutil, mas muito diretamente no elemento 4, que é justamente sobre gerenciamento de riscos. E uma coisa interessante quando a gente olha as expectativas de performance aqui nesse elemento, é que ele não orienta só a avaliar, identificar os riscos envolvidos nas operações, mas também implementar controles e atenção para esse termo, baseados em risco para evitar prevenir os riscos da materialização, né? E com base em normas internacionais, os sistemas reconhecidos. Ou seja, o ICMM dá a diretriz do que deve ser feito, mas dá flexibilidade para as empresas do setor para decidir qual o sistema de gerenciamento a ser utilizado. E aí é o ponto, né? A mineração está ingressando em segurança de processos agora. Por onde eu começo? Qual o sistema ideal? Bom, uma das opções são as diretrizes de segurança de processo baseadas em risco do Center Chemical for Process Safety, o famoso CPS, que tem justamente por objetivo redução dos grandes riscos. Apesar de ter nascido na indústria química, ele pode ser adaptado para outros ramos de negócio, tanto que indústria farmacêutica, agronegócio, indústria de geração de energia e, por que não, para a mineração. E o interessante desse modelo, conhecido também como RBPS, que é a sigla em inglês para Diretrizes para Gerenciamento de Segurança Baseado em Risco, né, é que ele é bem compatível com outras regulamentações internacionalmente reconhecidas, como preza o ICMM, como a OSHA, por exemplo. Então, tem um bom potencial para um trabalho simultâneo e em sinergia com os princípios de mineração para o ICMM. Dos grupos de trabalho que vem trabalhando em cima desse referencial, eu sou a líder do grupo 1, do manual, a Ariadna Moreira, da Anglo-América, que é a colega que não está aqui hoje, agradeço o trabalho dela, é a líder do grupo de excelência, e a Juliana Mello é a líder do grupo que tem a missão de elaborar os indicadores. Eles utilizam essas referências, o ICM e outros benchmarks de mercado para o trabalho dos 3 subgrupos. E retomando as diretrizes de segurança de processo baseado em risco, vou retomar rapidamente o slide que o colega Eduardo apresentou, é um sistema com 20 elementos agrupados por similaridade técnica em 4 pilares. Quando alguém vem e olha esse modelo e pergunta, mas Raquel, eu vou ter que implementar algo novo, vou ter que implodir o meu sistema de gestão para implantar a segurança de processos? Não. Gostaria de orientar aqui, olhem os pilares. Todas as empresas, em alguma dimensão, cumprem normas. Todas as empresas cumprem procedimentos operacionais, todas as organizações auditam e fazem manutenção. Todas as empresas têm 2, 3 ou mais desses elementos implementados em alguma profundidade. O que deve ser feito é adaptar, moldar, voltar o sistema de gestão da sua empresa com base no que já existe para evitar os eventos de segurança de processo. Essa é uma missão não muito simples. E auxiliar essa mudança cultural é justamente a missão do Grupo de Trabalho 1.
fazer a adaptação desse sistema e incompatibilidade com outras normas e sistemas internacionalmente reconhecidos num modelo condensado com 12 elementos agrupados por similaridade técnica em 5 eixos. O primeiro é o eixo de tecnologia, o segundo de operações, o terceiro eu quero chamar a atenção aqui o pessoal da área geotécnica. Instalações, equipamentos e estruturas. As barragens estão aqui dentro. Segurança de processo é também barragem, mas é produção, é transporte e outras operações. O eixo de pessoas, como foi falado ontem na palestra de abertura, são essenciais para a condução do negócio em qualquer organização e a liderança, que é fundamental para a condução da cultura. Esse guia é uma visão geral do RBPS em fusão com outros modelos, né? Compatível com outros modelos reconhecidos e pode trabalhar perfeitamente em sinergia e sem conflito com a ICMM, mas de uma forma mais condensada e adaptada para a realidade da mineração. Vai ser melhor descrito num guia que vai ser lançado, um manual de gerenciamento de segurança de processos voltado especialmente para a mineração, produzido pelo comitê, no primeiro trimestre do ano que vem, então fiquem atentos. Esse manual vai descrever os princípios de cada elemento, a interação entre esses elementos, como um alimenta o outro, características básicas com exemplos de atividade, como se opera cada processo e sugestões de implementação do guia como um todo. Cada empresa vai escolher como adapta o modelo, se vai usar ipsis literis, se vai utilizar como parcialmente em alguns dos seus processos ou utilizar como referência para melhorar os processos internos. É uma diretriz, mas, de novo, assim como é uma adaptação, cada empresa tem que ser livre para adaptar o manual para a realidade da sua operação. Então, aqui alguns exemplos, né, do que está sendo produzido do comitê. Claro que a gente vai formatar para ficar mais visualmente amigável, mas interessante que esse manual tem sido escrito através dos exemplos, experiências e vivências de membros do comitê, de diversos setores, geologia, tem gente meio ambiente, segurança do trabalho, operação, tem gente de processo, que trazem casos reais. A linguagem está toda adaptada com exemplos de operações reais na mineração. E as discussões das interações dos elementos são muito ricas. A gente está trazendo essa visão sistêmica. Precisamos ter em mente que um sistema é um conjunto de processos ou elementos que rodam em conjunto, interagem para alcançar um objetivo estratégico ou produzir um produto. Se um dos processos falha ou não conversa como o outro, de nada adianta. Então, essa é a visão. Tá? Eu tenho o grupo do Núcleo 2 também para difundir todo esse conhecimento e compartilhar as boas práticas de segurança de processo entre as empresas membros, né? Promover curso, palestras, prêmios de excelência. Esse grupo vai ser mais ativo a partir do ano que vem, quando a gente começar a lançar os resultados. E, finalmente, bons resultados, boas práticas se traduzem em indicadores, resultados. O grupo 3 tem trabalhado justamente com a missão de propor esse pool de indicadores, e o primeiro indicador que aparece à mente é quantos eventos de segurança de processo ocorrem num determinado período de tempo, para saber qual é o status, a eficiência do meu sistema de gestão. Normalmente, a gente utiliza alguns parâmetros do próprio CCPS e outros sistemas que algumas empresas do grupo utilizam, né? Que tem o exemplo da Vale. Mas nós estamos trabalhando com classificação de eventos em 4 níveis. O primeiro nível é o evento mais severo, o pior caso, análogo a uma Brumadinho da vida, por exemplo. Tá? O segundo são os eventos de segurança de processo, com uma menor severidade, mas ainda assim significativos. O terceiro nível é aquele evento comparado com quase acidente, de forma análoga para segurança e saúde ocupacional, que é quando ocorrem a atuação de barreiras de segurança, a atuação de controles críticos. E o quarto, que é o mais sutil, né, é justamente o desafio, a disciplina operacional e os desvios dos indicadores do sistema de gestão. A questão é, que evento, qual é a base de dados de evento que eu assumi? Como que eu escolho o evento que eu vou considerar de segurança de processo?
desafio do grupo. Nem sempre isso é tão nítido e esses critérios têm sido discutidos. O que tem se trabalhado? Vou passar aqui. Critério número 1, se existe equipamento fixo ou ativo de produção envolvido nesse próprio evento. Se sim, a próxima pergunta a ser feita é se houve alguma liberação de energia não controlada, não planejada ou de material perigoso. Que energia é essa? Energia elétrica, energia térmica, energia potencial, material perigoso. Rejeito de barragem, por exemplo. Próximo critério. Se houve atuação ou ausência de alguma barreira ou controle de segurança. Caso o evento se encaixe nesses 3 critérios, ele pode ser, sim, considerado um evento de segurança de processo. Ótimo. De posse disso, basta agora classificá-lo na régua, certo? Nos 4 níveis de evento de segurança de processo. Esse é o próximo passo para esse grupo de trabalho. Definir uma régua para enquadramento dos eventos de maior severidade, que são os eventos do nível 1, que a gente está chamando aqui do Tier 1, por exemplo. Alguns exemplos de dimensão da régua: incêndio, explosão com danos financeiros, rompimento parcial total de barragem. Fala-se também em fatalidade de funcionários, de membros da comunidade. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a importância da participação das pessoas do negócio, de representantes do negócio de mineração nos grupos de trabalho. Nós temos aqui a necessidade de determinar os limites para a liberação de material que exceda um determinado período de tempo ou emissões de gases. Que limites são esses? Para que não fuja longe da nossa realidade. Eu não posso ter meia dúzia de empresas dizendo qual é esse limite. Precisamos de vocês, representantes da empresa, com a gente aqui para definir. É importante que se traga os exemplos e a realidade da mineração. Então, eu queria aqui reforçar o convite e dizer que o que nós estamos fazendo no Comitê de Segurança de Processo é história, é feito para nós. Ninguém nunca fez isso antes. Venham participar dessa construção, venham fazer parte dessa história. É importante a participação de todos para que seja factível, real, representativo, que tenha impacto para o negócio da mineração brasileira. Nós estamos assumindo um papel de pioneiros aqui. Vocês serão muito bem-vindos. Agradeço a atenção de vocês hoje. E como a Cláudia do IBRAM sempre diz, aqui é um trabalho nobre, temos grandes profissionais. E como é que é, Cláudia? E é de graça, né, Cláudia? É isso, gente. Muito obrigada. Acho que agora a gente tem algumas perguntas a responder. Você falou, Raquel, do manual que vai ser publicado agora, no início do ano que vem. E quais os próximos passos após a publicação desse manual? Depois do manual, como que as empresas vão implementar? E qual o porte da empresa que pode implementar? Somente grandes mineradoras ou qualquer empresa que trabalhe com mineração? Você pode explicar para a gente, por favor? Essa é uma boa pergunta. Qualquer empresa de qualquer tamanho pode adotar. O manual não é uma diretriz engessada, embora nós estejamos trabalhando para que o menor número de adaptações tenha que ser feito nas operações. Mas é claro, cada operação tem a sua realidade. As médias empresas pequenas podem adotar como? Fazendo um diagnóstico, uma comparação do status quo. Esse é o próximo passo do grupo após o lançamento do manual, né? Trabalhar nessa ferramenta de diagnóstico, ver qual é o status, qual é a opção daquelas três que eu citei anteriormente. Ou seja, eu quero aplicar o manual totalmente, ou eu quero utilizar ele aos poucos e ir adaptando os elementos que eu já tenho nos negócios, nos processos que eu tenho. Aliás, essa é uma recomendação do grupo, né? Porque segurança de processos não é para gerar custo. Na verdade, é para um investimento para aumentar produtividade, qualidade e eficiência. Não é algo a mais que eu tenho que fazer, é só o jeito certo que eu tenho que fazer, o jeito
um jeito diferente de olhar. Em última análise, se eu projetar direito, operar direito, fizer manutenção direito, o meu ativo não vai começar a dar falha. Ele não vai começar a parar. Um ativo com problema, um processo com problema dá problema de produção até que ele mata uma pessoa de tanto problema que ele deu. Então, é essa a opção. Faz o diagnóstico, compara com o seu sistema, e aí cada empresa é livre para adaptar e escolher a sua estratégia de implementação. Se é uma empresa pequena, começa com um elemento de cada vez, é flexível. E só complementando o que a Raquel falou, né? Um dos GTs que a gente tem é exatamente o do grupo de excelência. Então, as empresas, além de ter o manual disponível, né, que vai ser público, ali vai estar também um repositório de muitas informações, muitas boas práticas, muitas trocas de experiências, aprendizado com eventos, que vão estar disponíveis também para as demais empresas, né? Então, ali naquele centro de expertise, naquele centro de excelência, que já tem até uma ação muito importante, que a Raquel comentou, que é o curso que já está sendo feito e foi disponibilizado para todas as empresas do setor minerário, ele vai ser um local onde as empresas, além de usar o manual como um guia, também vai poder buscar mais informações, buscar outras questões, outras boas práticas que vão ajudar nesse caminho aí, que é longo, né? Não é um caminho curto, é um caminho de aprendizado. Sem dúvida nenhuma, tem muita coisa que a gente vai conseguir aproveitar do que já é da qualidade, da segurança, do meio ambiente, mas a abordagem é que é diferente. E por ter uma abordagem diferente, a gente precisa rever todos esses aspectos. Então, esse centro de excelência, né, que a Ariadne é a nossa líder, é também fundamental aí nessa caminhada. Ok, pessoal. Então, essa era a mensagem que a gente queria deixar para vocês aqui. Então, através do IBRAM, vocês podem entrar em contato com a gente também e venham fazer um trabalho em conjunto para a gente trazer a segurança de processo para dentro da indústria de mineração. Porque a gente só vai ter ganho, a gente não vai ter perda nenhuma e, como a Raquel falou, é totalmente gratuito, né? Então, queria agradecer a todos aqui. E a próxima palestra agora vai ser relacionada ao CCPS, que a gente já tem parceria, o IBRAM tem parceria direto com o CCPS. Então vai ser uma palestra muito importante também, falando sobre a nossa parceria, através do Eduardo Francisco e da Carmen, que vão estar representando aqui também. Então, muito obrigado a vocês aí, tá? E tenham um bom dia.